Olá você, seja muito bem-vindo a mais uma lição terça-feira, meu povo. Tem como tema dias literais. Mas, antes disso, meu nome é Ismael e eu sou seu anfitrião da lição dos jovens. Então, pegue sua lição, pegue sua Bíblia e me acompanhe neste comentário porque essa lição tá muito top. E ó, eu quero convidar você a se inscrever aqui no canal, a ativar o sininho, a comentar, a compartilhar. Porque se o canal está te ajudando a entender mais sobre a lição dos jovens, quando você faz tudo isso, você ajuda o canal a crescer e alcançar mais pessoas para também serem ajudadas pela lição dos jovens aqui no canal. Maravilha? Como eu estava dizendo, terça-feira tem como tema dias literais. Quando nós vamos lá em Gênesis capítulo 1 e capítulo 2, nós vemos a criação do mundo. Nós vemos Deus criando todas as coisas. E aqui é importante nós citarmos alguns aspectos importantes desta criação. Primeiro, a palavra usada lá para dia é a palavra ion. E a palavra ion se refere a literalmente um dia de 24 horas, um dia literal. Então, quando a Bíblia diz tarde, manhã, dia 1, tarde, manhã, dia 2, tarde, manhã, dia 3, está citando 24 horas, citando um dia como um todo e não um período muito longo de tempo. E nós temos alguns problemas se nós não considerarmos a criação como dias literais. Um dos problemas que nós temos é o seguinte: o sábado. Pense comigo, se Deus criou o mundo com um espaço de tempo de milhares e milhares de anos, por que Deus falaria para a gente guardar o sábado que ele descansou no sábado? Então nós deveríamos guardar milhares e milhares de anos e não um dia específico. Compreende como, novamente, a relação entre o sábado e a criação ela é unida, não tem como você separar o sábado da criação? Exatamente por causa disso. Como Deus criou o mundo de uma forma literal, com dias literais da sua própria mão, o sábado ele automaticamente é um reforço desta criação divina, sendo dias literais. E porque entra aquele problema que eu falei dos milhares e milhares de anos. Então, quando nós olhamos e entendemos essa criação como dias literais, o nosso modo de pensar e o nosso modo de viver ele modifica. Porque pense comigo um outro problema que nós temos se nós não crermos na criação de forma literal. Eu estou minimizando o poder de Deus. Porque pense comigo, se eu começo a falar que Deus não criou o mundo em 6 dias, eu estou falando que Deus não tem capacidade para isso. Que Deus precisa de milhares e milhares e milhares de anos. Então, se Deus precisa de tudo isso, como eu vou crer que Deus vai voltar e vai ressuscitar todos os salvos simplesmente com um piscar de olhos? Como ele vai transformar a todos dessa forma? Ou seja, percebe quando eu começo a minimizar a situação de Deus, o poder de Deus, eu começo a ter muitos problemas em outros aspectos da Bíblia. Porque a criação é a base de tudo. Se eu não creio no Deus Criador, se eu começo a duvidar deste aspecto que é a base da nossa fé, eu começo a duvidar de todas as outras coisas que a Bíblia me apresenta. Então, nós precisamos olhar de um aspecto do seguinte: Deus disse que Ele criou o mundo em 6 dias. Então, não tem discussão. Porque se nós começarmos a duvidar disso, nós estamos chamando Deus de mentiroso. E a Bíblia diz que Deus não é homem para mentir, que Deus não é homem para enganar. Então, perceba novamente como a relação com a criação ela é fundamental na nossa fé. Então, eu não sei qual que tem sido a sua situação, o seu relacionamento com o Deus Criador. Eu não sei se você tem depositado a sua fé e entendido literalmente que Deus criou o mundo em 6 dias de uma forma literal e descansou no 7º dia e nos ordenou que fizéssemos a mesma coisa. Mas saiba que é isso que aconteceu. A Bíblia apresenta que no princípio criou Deus os céus e a terra. Deus criou tudo que existe, visível e invisível. Salmos também 33:9 vai dizer que Deus falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo passou a existir. Então perceba como a Bíblia novamente ela vai reforçando sempre a ideia do Deus Criador. Para quê? Para que o impacto da sua vinda ao planeta e a sua morte na cruz seja realmente o impacto que foi feito, o impacto que foi dado para todo o universo. Porque pense, todo o universo sabe que Deus é Criador. Todo o universo viu Deus se fazendo homem e vindo aqui à Terra e morrendo por nós. Todo o universo tem essa consciência. E nós, que somos pecadores, muitas vezes nós nos esquecemos disso, que o Deus Criador se tornou o nosso Deus Redentor. Que o Deus Criador morreu na cruz por mim e por você, nós que somos pecadores. E todos os dias nós escolhemos qualquer outra coisa menos esse Deus Criador. Então,
nós precisamos mudar o nosso aspecto de vida. Nós precisamos voltar para a mensagem divina. Nós precisamos voltar para a palavra de Deus. E o que a palavra de Deus apresenta para mim e para você? Que nós precisamos obedecer a Deus. Nós precisamos reforçar essa ideia. Nós precisamos estar ao lado de Deus. Nós precisamos escolher estar ao lado de Deus. E eu escolho isso obedecendo e crendo nele como meu Criador, como meu mantenedor, como meu Salvador e como meu Redentor. Tudo isso reforça a minha fé em Cristo Jesus. Então, nessa terça-feira, eu queria falar para vocês o seguinte: creia no Deus Criador. Creia que o Deus criou tudo em dias literais. E tudo foi criado para que no sexto dia o homem fosse a coroa da criação. Nós somos mordomos de tudo que existe. Nós devemos cuidar da natureza, porque nada nos pertence. Nada do que você está vendo te pertence. Nem teu dinheiro, nem teu carro, nem tua casa, nem a tua família, nada te pertence. Você está cuidando de algo que Deus te deu. Você está cuidando de algo que Deus depositou na tua mão, confiando que você vai fazer o melhor para Ele. Então perceba novamente a relação entre criação e toda a nossa vida. Eu quero falar para vocês isso. Reforço essa ideia. Deus criou tudo em dias literais. Não caia na balela, não caia no conto do vigário, não caia na armadilha do inimigo de começar a acreditar que nós somos um processo evolucionista, que nós passamos por esse processo, que foram milhares e milhares de anos. Não creia nisso, porque a Bíblia fala que isso é lorota, que isso é mentira, que isso é armadilha do inimigo. E se você começar a crer nisso, você vai começar a duvidar de muitas outras coisas da Bíblia. E Satanás quer fazer exatamente isso. Satanás quer tirar a tua salvação. Satanás quer fazer você estar fora do céu. Satanás quer fazer Deus sofrer através da sua perdição. Então não caia nisso. Não seja enganado por esse aspecto. Creia, confie em Jesus. Confie nesse Deus maravilhoso. Confie nesta perfeição divina. Confie naquele que criou tudo. E obviamente, guarde os seus mandamentos. Deus disse que é para nós guardarmos o sábado, então nós devemos guardar o sábado. Deus disse para nós termos um relacionamento correto entre um homem e uma mulher. É isso que nós devemos fazer. Perceba, Satanás ataca isso, porque tudo isso influencia na nossa salvação. Então, Satanás ataca. Para quê? Para que nós caiamos em pecado e nós percamos a nossa salvação, não crendo mais em Cristo Jesus como nosso Criador, Redentor, Mantenedor e Salvador. Ele quer que nós creiamos que nós somos uma obra do acaso, que não existe Deus. Mas a Bíblia me apresenta esse Deus maravilhoso. Do primeiro capítulo até o último capítulo, apresenta o mundo perfeito nos primeiros 3 e o mundo voltará a ser perfeito nos últimos 3. E no meio dessa história, nós temos uma história de redenção, onde o ser humano cai em pecado, mas Deus se faz homem, vem à terra e salva cada um de nós, apresentando a sua graça. E nós precisamos aceitar essa graça a partir de agora e todos os dias da nossa vida e vivemos de acordo com ela, com as nossas obras. Afinal de contas, como eu já disse para vocês, nós somos salvos pela graça, mas nós somos julgados pelas nossas obras. Então creia no Deus maravilhoso que criou tudo e que morreu por você na cruz e está dando a oportunidade hoje de você ser salvo. E neste momento, eu convido você a fechar os seus olhos e orar comigo. Querido amado Deus, obrigado, Pai, por mais um dia. Obrigado, Pai, pela oportunidade que o Senhor nos dá de estarmos vivos, Pai, e de podermos falar com o Senhor. Pai, hoje entendemos um pouquinho mais sobre a criação, Pai. Entendemos que o Senhor criou o mundo de uma forma literal, Pai. Foram dias literais, foi o Senhor que criou o mundo em 6 dias e descansou no 7º, meu Pai. Fortaleça esse pensamento em nós, Pai. Porque o inimigo muitas vezes quer nos fazer afastar da Tua verdade, Pai. Porque ele quer nos derrubar. Ele quer fazer com que percamos a salvação, Pai. Ele quer que nós duvidemos de Ti, duvidemos da Tua existência e do Teu poder, meu Pai. Pai, continue trabalhando em nós, derramando a sua sabedoria, para que todas as vezes que esta dúvida surgir no nosso coração, possamos nos lembrar da Tua palavra, que diz que no princípio o Senhor criou os céus e a terra. E o Senhor criou tudo das Tuas mãos, Pai. O Senhor disse e tudo se fez. Pai, nos auxilie nessa nossa caminhada rumo às mansões celestiais, Pai. O mundo está difícil.
as mentiras de Satanás têm alcançado cada vez mais pessoas, Pai. E quanto mais firme nós estamos na verdade, mais difícil muitas vezes é nos relacionarmos com outras pessoas, Pai. Porque elas querem crer que não existe o Senhor não existe, que o Senhor não é nada, Pai. Mas nós cremos no Senhor, nós temos a certeza na salvação que existe somente no Teu nome, Pai. Fique conosco e perdoe os nossos pecados. E tudo isso, meu Pai, eu te peço e te agradeço em nome do Seu Filho Jesus. Amém. Galerinha, não se esqueça de se inscrever aqui no canal para você dar aquela força e também para você não perder os conteúdos que são produzidos. Lembrando que os vídeos da lição são postados de domingo a sexta-feira, maravilha? Também deixa seu like nesse vídeo para mostrar que você gostou do conteúdo, para dar aquela força e também para o algoritmo do YouTube compreender que o canal é de qualidade, que o canal é de relevância e que ele pode recomendar para mais pessoas, assim como você pode recomendar clicando aqui embaixo no botão de compartilhar e colocando nas suas redes sociais, Facebook, Instagram, WhatsApp, Telegram, enfim, a forma que você achar melhor de levar a mensagem de Deus a mais pessoas. E também clica aqui, ó, nessa playlist da lição dos jovens e nessa outra playlist das meditações que eu faço aos sábados com vocês. Então é isso, galera. Um forte abraço a todos e até mais!